Promises. O que é uma promise? É algo que que lhe propicia você ter um sucesso ou um fracasso na operação. Só que esse sucesso ou fracasso, ele é um valor futuro. Ele não é um valor que você vai ter ele no momento que você chamou o método que retorna a promise, né? Então, promise é assim, significa que você está chamando um método, mas você não sabe quando o resultado vai chegar e nem se vai chegar, né? Então, nessa aula eu vou criar uma promise, mas você não precisa se atentar na criação prestar atenção na criação da promise, porque não pode ser que o código fique um pouco complicado, você não entenda. Você vai ter que se atentar na parte da chamada da promise, só isso. Então eu vou até dividir aqui o código que eu vou criar, né? Dirigir. Então aqui eu vou até fazer assim. Aqui é a criação da promise, né? Nessa parte aqui. Eu vou fazer o seguinte. Deixa eu pensar aqui como é que eu faço uma simulação de um valor futuro, né? Então pronto. Eu vou utilizar apenas um timer para simular um processamento demorado, e que ele não vai, quando você chamar essa função, você não vai ter o valor na hora que você chamou, e, e ele vai depender do timer, né, do tempo do timer. Então vamos tentar fazer aqui. Lembrando que a parte de promise, que é o que eu estou fazendo agora, você não precisa prestar muita atenção, apenas olhe o código. Vou fazer tudo em português mesmo, né? Na verdade aqui é meu método, né? Aliás, é bom botar uns nomes que sejam mais parecidos com a realidade. Por exemplo, vamos aqui, busca CEP. Claro que essa função não vai buscar CEP realmente não, é só para não ficar nomes muito abstratos, que talvez não dificulte o entendimento. Busca CEP é uma função que eu vou criar em que ela recebe um CEP. Lembrando que essa parte você nem precisa prestar muita atenção, né? Como eu falei, eu estou criando a promise aqui ainda. E ela vai retornar uma promise, que é um objeto mesmo do ECMA, né? E eu não vou assim dificultar muito, eu não vou retornar assim um endereço rua, nome, quer dizer rua, número, bairro, não. Vou retornar aqui só um texto, um string, que é como se fosse um endereço completo, tá? Para não dificultar o entendimento, né? Aqui eu estou usando arrow function, né? Estou trabalhando na nova maneira. Ele já está marcando ali isso aqui, porque como eu defini um valor de retorno, então, mas eu não estou retornando ainda. Ora, nas aulas passadas nós nos acostumamos a criar arrow functions assim. É porque eu estou querendo dizer que ou essa função ela não tem retorno, ou então, quando eu não coloco tipagem no TypeScript, ele, assim, internamente define o tipo da minha função como n, né? Como eu não obriguei, que eu poderia obrigar a declaração de variáveis, então eu teria que colocar o n, mas como eu não obriguei, eu posso declarar um método sem definir o tipo, né? Dessa maneira, internamente, ele vai colocar por si próprio isso aqui, de maneira que você não vai ver, mas ele vai colocar internamente. Então, como eu não estou obrigando a tipagem, nós criamos métodos dessa maneira, né, nas aulas passadas. Só que, nesse caso, eu estou querendo tipar o método. Então, eu estou tipando ele como uma promise que retorna um string. Aqui já estou entrando na parte
generics, né? Porque isso aqui, esse menor que e maior que significa generics, né? Só que como eu já disse, você não precisa muito se preocupar com essa parte. Você não vai, não. Talvez eu posso fazer uma aula sobre generics para você entender o que é esse maior que e menor que aí, né? Mas para a aula de hoje, eu estou criando a promise e você não precisa se preocupar nem com essa parte que eu estou codificando agora. Então, aqui é um método que vai buscar um CEP, então ele vai retornar um endereço, né? Tudo isso simulado, não vou buscar CEP realmente aqui. Então ele retornaria o quê? Eu iria fazer assim, return eu até vou botar um endereço aqui fictício só para ficar rua rua 1. Retornou um endereço rua 1. Mas como eu disse que o retorno do método é uma promise, eu não posso fazer isso. Ele funcionaria se eu fizesse isso. Se eu dissesse que o retorno do método era um string. Você viu que agora ficou tudo nada vermelho, tudo direitinho. Mas eu estou dizendo que ele retorna uma promise. Então, eu tenho que pegar esse rua1, recortar, e tenho que dizer que ele vai retornar um new promise. Ela recebe um parâmetro aqui. Ela recebe um parâmetro aqui. Ela recebe um parâmetro aqui. Esse parâmetro é uma, como a gente viu nas aulas anteriores, viu como precisa um entendimento daquilo? É uma function. Esse parâmetro que ela recebe é uma function. Ou seja, é isso aqui. Só que ela quer que essa function tenha dois parâmetros. Um parâmetro chamado resolve, na verdade eu posso botar qualquer nome aqui, viu? E um parâmetro chamado reject. Pronto. Pronto. Note que está tudo corrigido e não tem mais erro. Na promise, quando tudo dá certo, ela retorna um resolve. E quando algo dá errado, ela retorna um reject. Então a gente vai fazer assim. Eu não vou, para não dificultar essa aula, trabalhar com reject. Vou tirar o reject aqui. Vai ficar só com resolve. Então, o que ela vai fazer é isso aqui. Ela vai chamar o resolve e vai passar rua 1, que é o resultado. Assim é uma promise. Isso aí é uma promise. Claro que isso aqui é uma promise sem sentido, porque eu não precisaria criar uma promise para retornar apenas um string. Se fosse para retornar só um string, eu criaria um function que retornaria um string. Mas é porque a gente está simulando que aqui ele está fazendo um processamento. Aqui ele está fazendo um processamento para chamar o CEP. Para ir no site dos Correios e retornar o CEP. Digamos que isso aqui demorasse um tempo, né? Pronto. Essa parte é a parte que você não precisa se preocupar. Agora, essa parte aqui é a parte de chamada da promise. Agora sim, digamos que a maioria dos componentes, por exemplo, do Ionic, até do Angular, do Ionic Native também, os componentes nativos do Ionic, eles sempre retornam promise. Então você vai ter que conviver com isso e vai ter que não ter medo disso, vai ter que estar adepto e acostumado a isso aqui. Nós vamos criar aqui um método
Na verdade, eu não vou nem aumentar muito a coisa não. Eu já vou chamar o busca CEP, né? Uma maneira de eu chamar o busca CEP, utilizando a maneira tradicional de trabalhar com promise, é o seguinte: eu venho aqui e chamo busca CEP. Se eu fosse fazer isso, passando o CEP, né? Eu vou passar aqui um CEP fictício, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, sei lá, um CEP. Digamos que 6 seja um CEP. Se eu fosse chamar, eu não posso chamar uma promise como eu chamo uma função normal e atribuir o retorno dela a uma variável dessa maneira. Isso porque o que eu quero aqui é o retorno, mas se eu for fazer isso, o endereço ele vai ser uma promise. Na verdade, eu não quero uma promise, eu quero é o endereço, né? E então, nesse caso, eu não posso fazer isso. Eu tenho que copiar. Eu vou copiar aqui até para utilizar depois. Uma promise, ela tem um then. Vou já explicar direitinho, calma. E ela tem um catch. Lembra que eu coloquei um resolve aqui e um reject. Aqui eu estou chamando o resolve, significa que eu vou cair no then aqui. Se eu chamasse o reject aqui, ele ia cair no catch. Se a promise der erro no seu processamento, ela vai cair no catch. Eu vou quebrar isso aqui, assim, pronto. Viu? Digamos que esteja numa linha só. Só que o den, o que é o den? O den é um método que a promise chama. É esse método aqui que eu estou chamando, entendeu? E como a gente aprendeu nas aulas anteriores, que eu poderia declarar um método e colocar ele como parâmetro de outro método. Ou eu poderia já criar o próprio método dentro do parâmetro, que é o que nós vamos fazer aqui. Então, R igual a o resultado do método. Então, como a promise chama um método, na verdade isso aqui é um método. Eu vou até fazer uma brincadeira, eu vou fazer aqui igual nas aulas anteriores. Vou chamar de operação até para que não tem nada a ver com o assunto, mas para que você entenda como a gente fez nas aulas anteriores, né? Então aqui eu vou chamar um método que vai apenas imprimir a rua, pronto. E o que é a rua? É o que eu vou receber como parâmetro desse método, como a gente viu nas aulas anteriores, né? Pronto, então eu criei um método que recebe a rua e imprime ela no console, como a gente viu nas aulas anteriores. Eu poderia colocar nesse parâmetro, já que ele quer um método, a operação, que é o método que eu criei aqui. Só que eu vou usar, como até por eu já ter explicado nas aulas anteriores, eu não vou declarar nenhuma variável, eu vou criar o próprio método lá dentro, lá aqui na chamada. Aqui, ó. Ela recebe um método, né? Então eu vou fazer isso aqui. Como a gente viu, a gente não precisa nem desses parâmetros aqui, desses parênteses aqui. A gente pode tirar esses parênteses, né? Ele já funciona. Eu não vou trabalhar com catch para não dificultar, por hora, para não dificultar. Talvez uma aula mais aprofundada a gente trabalhe com catch. Mas eu posso dizer que o catch aqui é o erro. Foi algum erro que ocorreu durante a execução da promise. Vou só apenas logar aqui, mas você não precisa prestar muita atenção nisso, né? Pronto. O que importa é essa parte de cima aqui. Eu estou dizendo que como resultado que foi me retornado da promise, que é esse aqui que eu estou retornando, né? Eu quero, com esse resultado eu quero fazer um console.log R. Eu vou chamar de resultado para não ficar mais fácil, né? Pronto. Então vamos executar para ver o que vai dar.
O aluno, você está vendo aqui, ó. O que aconteceu é que eu chamei uma promise e no dentro dessa promise eu imprimi o resultado que ela retornou. O que é uma promise? É um resultado que não vem agora, ele vem futuramente. Então, digamos que na linha de baixo do meu processamento eu já esteja fazendo outro processamento. Eu vou simular esse outro processamento apenas escrevendo um log escrito aqui. Sei lá, outros processamentos. Estou fazendo outros processamentos aqui. Vamos ver o que vai acontecer. Então, peraí, deixa eu explicar direitinho. Aqui meu programa já está em execução. Então, eu chamei a promise busca CEP e no den dela, que é quando eu pego o resultado da promise, eu eu apenas imprimo esse resultado. Eu poderia fazer qualquer outra coisa, como eu falei. Eu poderia dar corpo a esse método, né? Eu poderia, assim, dar um corpo, dar um corpo a esse método e fazer aqui N coisas, né? Fazer aqui para tantas coisas eu quisesse aí, né? Eu poderia criar um processamento completo aqui dentro, né? Entendeu? Mas como eu quero não dificultar aqui, então eu estou apenas pegando o resultado da promise e imprimindo aqui, entendeu? Só que depois dessa promise eu tenho outros processamentos. Eu tenho depois dessa chamada eu tenho outros processamentos. Tem o processamento 1, vou até fazer assim para ficar melhor. Tem um outro processamento 2, processamento 3, tudo no curso do meu algoritmo, do meu programa, né? Então eu vou executar, a gente vai ver o que vai acontecer. Veja só o que aconteceu. Que coisa interessante, né? Você não notou uma coisa estranha, não? Quando eu não chamei a promise na frente desses outros aqui, pela lógica, não era para primeiro vir o resultado da promise e depois vinha o processamento 1, processamento 2, processamento 3? Você entendeu essa parte? Mas aí é que está o motivo da existência de uma promise. Esse processamento é futuro. A gente não sabe quanto tempo vai levar para o resultado chegar para mim, né? É por isso que aqui no resultado do log, enquanto ele estava resolvendo a promise, ele já passou para os 3 processamentos que eu fiz depois disso. Ou seja, o programa ele não vai esperar para que é exatamente a essência dos métodos assíncronos. Seu programa ele não vai esperar que o endereço, o servidor dos correios, vou dizer assim, esteja disponível ou que ele esteja muito lento. Não, seu programa vai continuar o processamento normal. E quando o resultado da promise chegar, ele vai executar o que você colocou aqui, que na verdade, nesse caso, foi apenas imprimir o resultado, entendeu? Para simular uma promise mais real ainda, eu vou criar aqui, você não precisa se atentar a esses detalhes, né, mas apenas a simulação, eu vou criar aqui um set timeout. Esse set timeout, ele recebe um function. Isso aqui você não precisa se atentar muito, se preocupar com isso não. É que eu quero apenas retardar. O meu intuito aqui é retardar o retorno da promise para simular como se o site dos correios estivesse lento, né? Entendeu? Então eu vou criar aqui um set timeout. O que é um set timeout no JavaScript? É algo que eu quero executar, mas só que de maneira que ele demore um tempo que eu configurar para executar. Então eu estou configurando 10 segundos. Só depois de 10 segundos é que ele vai executar o que foi colocado nesse método aqui. A minha consulta de CEP vai demorar 10 segundos para acontecer. E enquanto isso eu tenho mais 3 processos de processamento para ser feito. E no curso do meu código, só que eu não quero comprometer meus 3 processamentos enquanto esse CEP não vem pela demora dos correios. Por isso eu estou utilizando uma promise. Na verdade, essa promise aqui foi eu que criei, mas só que a maioria das promises que você vai ver não é promise que você criou, é promise que são realmente retornadas pelos componentes, né? Quando você está trabalhando com Ionic, com Angular, com
Node.js, com qualquer, com JavaScript em geral, até com website normal, até com o próprio Vanilla, JavaScript Vanilla, ele já tem muita promise mesmo. Então vamos executar para você ver uma coisa interessante que vai acontecer. Note que já fez os 3 processamentos. Só que é isso? Cadê o resultado da promise? Não apareceu? Ocorreu algum problema? Opa, apareceu agora, tá vendo? Por, note que não comprometeu, meus três processamentos foram feitos antes, você viu? E você notou que demorou um tempo para que o resultado da promise chegasse. Ou seja, era o tempo que estava sendo reservado para que os correios, o servidor que estava pesado nesse dia, digamos, né, retornar o valor. Então, ele veio para cá, passou, não esperou por isso, ele já fez todos os 3 processamentos que eu tinha feito aqui, né? E ainda, pelo que a gente viu aqui, ele demorou ainda algum tempo para mostrar o ROA 1 aqui, que ele ainda estava processando, mas só que como foi um valor futuro, daí sim, agora você aprendeu o que é um valor futuro. O ROA 1 só veio no futuro, né? Depois que os 3 processamentos aqui já tinham acabado. E é melhor parar por aqui para não dificultar muito o entendimento, só que na próxima aula eu vou falar sobre como lidar com promises utilizando o TypeScript. Que na verdade o TypeScript revolucionou essa maneira de não precisar utilizar den ou cat. Nós vamos conhecer os métodos await e async, que é uma maneira de você trabalhar com promises bem mais legível e com bem menos código. Um assunto para a próxima aula. E nessa a gente fica por aqui. Eu agradeço a atenção.